boa tarde. Então vamos já início à nossa aula. Eu estou gravando para que a nossa aula ela fique salva como uma revisão para a nossa avaliação que será daqui a 2 semanas. Né? Provavelmente a semana que vem a gente já retorna de forma presencial. Né? Pelo menos a escola foi informada, já que o Estado liberou para voltar a partir de segunda-feira, então né, as escolas particulares também irão retornar na segunda-feira. Né? Isso vai ser feito uma reunião hoje à tarde para decidir, mas como o Estado já liberou né, o cronograma, então eu creio que a partir de segunda-feira também a gente já retorna com as aulas presenciais. Então na semana que vem, né, praticamente vai ser apenas as revisões que serão dadas por nós e na outra semana vai ser a semana de avaliação, ok? Que começa no caso no dia 28. Dia 28 até o dia 2. Então, pessoal, então eu vou gravar então a nossa aula para que quando a gente estiver mais próximo, eu coloco esse vídeo lá no grupo para que vocês revisem o conteúdo e esse conteúdo ele vai ser vivenciado na nossa avaliação. Vejam aqui, a nossa avaliação da semana passada, ela foi uma avaliação, né, foi um teste valendo de 0 a 5 pontos. O restante é a participação na aula online e também na questão das atividades, não é que vocês estão enviando. Estou enviando, né? Só alguns que não enviam a atividade, mas enfim, pessoal, a gente entende que a situação realmente não é fácil, é uma situação bem difícil, porém, né, a gente fica numa questão que a gente não tem o que fazer, infelizmente, né? E que a aula presencial é bem diferente da aula remota, não é? A aula remota a gente sabe que tem muitas dificuldades com a tecnologia, às vezes a internet cai, às vezes a gente fica com vergonha de perguntar, mais do que na aula presencial. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a economia do continente americano. Mas antes de falar sobre a economia do continente americano, a gente vai rever um pouquinho, que não tem no livro de vocês, mas que a gente não poderia avançar sem deixar de ver essa parte aqui. Nós vimos que a América ela é dividida em algumas partes. Ela é dividida em América Anglo-Saxônica e América Latina. A América Anglo-Saxônica foi aqueles países que foram colonizados pela Inglaterra, ou seja, Estados Unidos, e tivemos também o território lá do Canadá. E vamos ter a América Latina. A América Latina ela é formada pelo México, formado também pela América Central e formado também pela América do Sul. A gente diz então que a América Latina ela vai ser formada então por vários países. Não é? No caso, a maioria dos países da América pertencem à América Latina, que são povos que têm uma língua derivada do latim, né, como português, como espanhol. E a gente então vai dizer que a América Latina ela é dividida nós vamos dizer que ela tem várias divisões. Nós vamos ter o Brasil, nós temos a América Andina e temos também a América Latina. Então a gente vai dizer, quando a gente fala então de toda região então da América Latina, primeiro a gente diz que a América Latina é formada pelo México, é formado também pela região da América Central, que vai ser então a região do Caribe, e a gente vai dizer que aqui na América do Sul existe outra divisão. Qual é a divisão que nós temos aqui na América do Sul? Nós vamos ter o Brasil, não é, que é 47% da América do Sul. Nós vamos ter a América Andina e temos também outra divisão dentro da América do Sul, que é a América Latina. Vocês vão precisarem sim aprender a diferenciar quais são os países que pertencem a cada parte aqui da América, porque ela vai cair no dia da avaliação, e a gente então vai observar aí que é dessa forma que está organizada a América Latina, que é onde a gente se encontra aqui na América. Vejam o México, nós temos a América Central, que é a região do Caribe, nós temos a América Andina, vejam aqui, temos a América Latina, temos as Guianas e temos a região do Brasil. Obrigatoriamente, a gente vai ter que aprender, sim, porque vai ser então uma forma da gente observar
e estudar também quais são os países que pertencem à América Andina, quais são os países que pertencem à América Latina, quais são os países da Guiana, Guiana Francesa, Guiana e Suriname, e temos também o território do Brasil. Então a gente vai dizer que a América do Sul é um território que ele também é muito grande territorialmente e existem países que são diferentes. Por exemplo, os países andinos são países que existem na Cordilheira dos Andes, por isso que ele é chamado de países andino. Os países platinos são países então que passam pelo Rio da Prata, por isso que são chamados de países platinos. A região das Guianas, né, a Guiana Francesa ocupada pela França, e temos então o território do Brasil. E a gente então vai observar, a região da Guiana é uma região então que ela é ocupada, né, por 3 colônias que foram ocupadas, que vai ser a Guiana Francesa e também Suriname. A Guiana ela foi colonizada pela Inglaterra, a Guiana Francesa pela França e Suriname também foi ocupado pela Holanda. Então a gente vai dizer que essa região é uma região então que ela foi ocupada por diferentes povos e que ela vai estar na região norte da América do Sul. A Guiana ela sobrevive da agricultura. A Guiana Francesa ela se baseia principalmente na madeira e na questão do pescado. E Suriname também vai sobreviver principalmente de quê? Da extração de bauxita, que é o minério. A gente vê que além da região das Guianas, nós temos então a América Andina. Essa América Andina, eu recomendo vocês anotarem uma folhinha no caderno, porque não tem no livro de vocês. E ela vai cair na avaliação, porque é importante e eu não deixaria de explicar sobre ela, tá? Então eu recomendo vocês anotarem esses nomes aqui, esses 6 nomes que tem, tá? Anote aí. Ou então no finalzinho, né, eu mando para vocês o slide, tá? Vejam aqui. A gente tem então aqui os países então da América Andina. Dentro da América Andina, que ela está lá na Cordilheira dos Andes, nós vamos dizer então que essa região ela é formada por 6 países: pela Bolívia, pelo Chile, pela Colômbia, pelo Equador, pelo Peru e pela Venezuela. Nós vamos dizer que esses países eles passam pela grande Cordilheira dos Andes que se encontra aqui na América do Sul, que é uma região montanhosa. Vejam que ela está na cor amarela. É a parte mais alta que existe aqui na América. Nós vamos ter também aqui, a gente vê que a Venezuela ela tem como base, né, econômica principalmente o petróleo. A gente vê também, dentro desse país, nós temos a Colômbia, né, que a Colômbia é o único país com saída do mar para os 2 oceanos, algo bem importante e estratégico, né? O país ele sobrevive principalmente, a gente vê que ele vai sobreviver principalmente da questão do café, da retirada também de petróleo, de carvão mineral, né? Nós vamos ver também que temos o Equador, que é o menor dos países andinos. Outro ponto importante, viu? Veja também que ele, além de ser o menor país da América, é o menor país dos países andinos, né, que ficam na Cordilheira dos Andes. A gente diz que o Equador, por ele ser o menor país dos países andinos, a gente vê também que ele sobrevive do petróleo. Também a gente tem o Peru. O Peru ele tem uma população predominantemente mestiça, ou seja, mistura de branco com índio ou com negro, e temos também a população indígena. Nós temos também a Bolívia. A Bolívia é o mais pobre país da América Andina. Olha aí um dado bem importante. A gente diz que a Bolívia ela sobrevive principalmente da mineração. E além de sobreviver da mineração, da retirada, por exemplo, de pedras preciosas ou de petróleo ou do gás natural, não é? E a gente tem aí, por exemplo, que é da Bolívia que vem grande quantidade do gás que a gente utiliza na cozinha para nossa aqui no Brasil, certo? Então a gente vê que cada um desses países da América Andina eles têm algumas características. Nós temos também aí o Chile.
O Chile é considerado um dos países mais ricos da América Latina e ele também é o país mais rico da América Andina. Nós vamos dizer que ele se diferencia dos outros países, não é? Por ele ter uma economia baseada principalmente na questão da indústria, no comércio, tá? Lá na região do Chile nós temos o deserto do Atacama, certo? Que é muito conhecido. E a gente tem, vê que cada um desses países ele tem importância, ok? Então todo mundo vai se lembrar. A Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador, o Peru e a Venezuela. São esses 6 países que formam a América Andina, porque estão localizados na Cordilheira dos Andes. E a gente pode dizer, cada um desses países tem uma característica. A Colômbia é o único país com saída para os 2 oceanos. Nós temos também o Equador, que é o menor país da América Andina. Nós temos o Peru, que tem uma população predominantemente formada de mestiços e índios. Nós temos também a Bolívia, que é o mais pobre dos países da América Andina. Nós temos também aqui que a Bolívia ela vai ser caracterizada principalmente o quê? Pela produção de gás, né? O gás natural, que é o gás que a gente utiliza na cozinha. Vamos ver também que existe o Chile, que é o país mais rico da América Andina. Então a gente vai dizer que cada um desses países, eles se destacam principalmente por estarem em uma região muito alta e uma região também que vai estar localizada principalmente na Cordilheira dos Andes. Em seguida, a gente tem os países platinos. O que são os países platinos? São países que passam pelo Rio da Prata, não é? Pela Bacia Platina. Por isso que eles são chamados de países platinos. Esses países eles são mais fáceis de a gente aprender. Por quê? São países como é formado por apenas 3 países. Pelo Paraguai, formado pelo Uruguai e formado também pela Argentina. O Paraguai ele vai ter uma economia baseada principalmente na agricultura, né? Que vai ser o setor primário. A gente vê que eles sobrevivem da produção do algodão, da soja, da erva mate. Eles também sobrevivem através da exploração de madeira. E a gente vai então dizer que é o maior exportador de energia da região, que vai ser então a usina de Itaipu. E também da Yacyretá, na Argentina. A gente vê também que além do Paraguai, a gente tem o Uruguai. O Uruguai, ele já foi um país, vamos dizer assim, rico não, que tinha melhores condições, né? Mas quando os militares assumiram o poder no Uruguai, o Uruguai ele vem passando por grandes dificuldades ainda hoje. A gente vê que o Uruguai tem uma economia baseada na produção do lã, da carne, do couro, baseado também do turismo. E a gente vê então, pessoal, que é a partir desse momento que a gente observa que a principal fonte de riqueza do Uruguai, ela vem principalmente ou da agricultura, né? Ela vem, aliás, principalmente da pecuária, da criação de animais, e ela também vai vir através de quê? Do turismo. São as 2 principais atividades econômicas desenvolvidas lá no Uruguai. E a gente tem a Argentina. A Argentina é o país ele se divide em 4 regiões. Cada uma dessas regiões ela vai produzir algo diferente. Por exemplo, na região do Chaco, nós vamos dizer que eles vão produzir o algodão e a cana-de-açúcar. Na região andina, ela vai produzir frutas, vinhos. Já na região da Patagônia, ela vai então plantar o quê? Vai ter a criação de ovinos e a produção do petróleo. Na região do Pampa, é a região mais industrializada e urbanizada. Então a gente vê que essa região da Argentina, ela vai se destacar principalmente pela o quê? Pela criação de gado e também pela produção de alimentos, como milho, como a soja e como o trigo, tá? Então, pessoal, todo mundo então vai se lembrar. Todo mundo então se lembra o que é que vai ser. A gente vai dizer então que a América Latina, ela é formada por quais países? Pela Argentina, pelo Uruguai e pelo Paraguai. Já na América Andina,
a gente vai dizer que ele é formado por quais países? Pela Bolívia, que se destaca pela produção de gás natural, pelo Chile, que vai ser então o quê? O país que se destaca por ser o mais rico da América Andina. Nós temos a Colômbia, que vai se destacar principalmente na agricultura. Nós temos o Equador, que é o menor país da América Andina. Nós temos o Peru, que é formado por uma grande quantidade de mestiços e índios. E temos também a Venezuela. Então, esses 6 países eles fazem parte da América Andina e os outros 3 fazem parte da América Latina, ok? Alguma dúvida sobre essa questão que eu não poderia deixar de falar, embora ela não tenha no livro de vocês? Sim ou não, pessoal? Até aí deu para entender? Ou não? Sim. Tá tranquilo, né? Você tá filmando ela só pra. Porque, tipo, como não tem no livro, é bom guardar esse É, vídeo explicando esse assunto. isso mesmo. Eu estou gravando. Eu estou gravando a aula, aí eu coloco para no dia da aula, quando vocês estiverem estudando, eu acho melhor vocês revisarem a aula, não é? É até mesmo melhor do que, por exemplo, ficar só lendo. Vocês revisam a aula, que realmente tudo que eu falo eu coloco na minha prova. Vocês já observaram isso, né? Então vai ser da mesma forma. Vocês vão ter que diferenciar quais são os países andinos e quais são os países platinos. Os platinos são aqueles mais fáceis que eu acho, não é? Que são apenas 3, que eles estão na bacia platina ou próximo ao Rio da Prata, que vai ser então o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. E os demais, eles formam então a chamada América Andina, como Uruguai, nós temos aqui, ó, o Chile, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, fazem parte da América Andina. Esses países aqui, que é o Uruguai, o Paraguai e a Argentina, fazem parte, ó, aqui. Esses países fazem parte da América Platina. América Platina, América, Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela fazem parte da América Andina. Nós temos a região das Guianas e temos também o Brasil. Então é assim que a gente vai diferenciar. Só é você pegar um mapa e você vai assimilar. Decorar não, porque a gente esquece, né? América Andina, aliás, América Platina, América Andina, que se encontra na Cordilheira dos Andes, a região das Guianas, que é a Guiana, Suriname e Guiana Francesa, e temos também a região do Brasil. Então, se você observar um mapa, você vai saber então diferenciar em qual região ela vai se desenvolver e qual é a característica dessa região também, tá? Então, vou deixar tudo salvo, né? Para que no dia da avaliação a gente tenha mais clareza, tá? Olha aqui. Hoje, pessoal, na semana que vem, mesmo que seja de forma presencial, só vão faltarem 10 páginas para a gente terminar o nosso livro. Hoje a gente vê 10 e na semana que vem a gente vê o finalzinho do livro 2. Então a gente vai estudar. Hoje a gente vai estudar apenas essa questão da América Andina e Platina e a gente vai estudar também a economia do continente americano. Então a gente sabe que cada lugar da América tem uma economia que ela é diferenciada. Algumas regiões elas são mais desenvolvidas e outras regiões são menos desenvolvidas. A gente pode dizer, por exemplo, a gente vai começar por aqueles que são mais desenvolvidos aqui na América, que é os Estados Unidos, e em seguida vamos estudar também um pouquinho sobre o Canadá. A gente vai dizer que entre os países da América Latina, do continente americano, a gente vê que cada um deles tiveram um desenvolvimento na economia diferenciada. No livro de vocês aí, na página 241, vocês estão vendo aí que os Estados Unidos ele apresenta uma grande riqueza de recursos naturais que existem no seu solo. Vamos dizer também, com o tempo, o território dos Estados Unidos ele foi se organizando e se estabelecendo como grande potência mundial. E a gente vê de onde é que vem a riqueza dos Estados Unidos? É da agricultura? Não.
a gente vê que eles produzem agricultura sim. É impossível um país sobreviver sem produzir alimentos. Mas a gente sabe que a principal fonte de riqueza do povo lá dos Estados Unidos, a gente vai dizer que ela vem da área industrial, ela vem da indústria. A gente vai dizer então que ela vem da indústria e ela também vem do comércio. A gente pode dizer que as regiões mais desenvolvidas de lá serão então Nova York, Boston, nós vamos ter Detroit, e a gente vai então dizer que essa região são regiões em que se existem vários tipos de indústrias e essas indústrias elas vão moverem a economia dos Estados Unidos. E a gente vê, além de ter a indústria como a principal fonte de riqueza, a gente vai dizer também que existe o quê? Nós vamos dizer que existe também a manufatura, o cinturão de manufatura, ou seja, a gente vê aqui, por exemplo, a agricultura, ela predomina na região sul, lá dos Estados Unidos, principalmente Carolina do Norte, Carolina do Sul, produzindo algodão. Nós temos na região central, próximo a Nova York, nós vamos dizer que existe o quê? Também uma agricultura, só que ela vai precisar de um sistema de irrigação, é uma região mais seca, né? E uma região também mais fria, então não se existe uma grande quantidade de chuva e nem boa produção. Vamos dizer que na região oeste dos Estados Unidos é uma região que existe, por exemplo, da Califórnia, uma região que foi encontrado muito ouro. A gente vai dizer também que ele sobrevive na região oeste dos Estados Unidos, lá na Califórnia, uma região que eles sobrevivem da questão do ouro e eles também vão sobreviverem da agricultura. E vamos ter a região do cinturão de manufatura. O que é essa região do cinturão de manufatura? Ela é composta de diversos tipos de indústrias, como a indústria siderúrgica, a mecânica, a naval, a metalúrgica, a têxtil e a aeronáutica. Então a gente vê que o cinturão de manufaturas, só é vocês se lembrarem, é uma região que ela é muito industrializada lá dos Estados Unidos. E a gente vê, além de desenvolver também, tem uma área que é o cinturão de manufaturas, que é uma área de industrial, a gente vê também que eles se dedicam a uma região que vai ser o que nós chamamos o quê? Que nós chamamos então que a produção da agricultura e da pecuária ela é dividida em cinturões. O que são cinturões? São pedaços de terras que vão se dedicarem tanto à produção da agricultura como à criação de animais. Ou seja, lá até o nome é chique, né, minha gente? Olha, eu vou no cinturão então de leite, eu vou no cinturão então do algodão, eu vou no cinturão então de milho. Então a gente vê que eles organizam o seu território como cinturão de manufatura, uma área que tem indústria. Nós vamos no cinturão então de leite, do milho. Ele está dizendo que vai uma área em que se produz tanto a agricultura como também a pecuária. Por exemplo, a gente vê que existem áreas que se dedicam à produção do milho, que vai ser o cinturão do milho, chamado Corn Belt. Nós temos então o cinturão do algodão, Cotton Belt. Nós temos o cinturão do leite, que é Dairy Belt. Temos também o cinturão do trigo, que é Wheat Belt. E temos o cinturão da pecuária, que vai ser o Hash Belt. Então a gente vê que a economia dos Estados Unidos, eles têm como principal fonte de riqueza a indústria, mas além disso também eles vão se dedicar ao quê? À agricultura e à pecuária. Claro que a principal fonte de riqueza vem da indústria, até porque é o país mais rico do mundo, não é? E lá no Canadá? Lá no Canadá, a gente vai dizer que também é um território muito organizado, não é? A gente vai dizer que existe a principal fonte de riqueza deles também. Ela vai vir principalmente da indústria, né, das fábricas. A gente vai dizer que é um país altamente qualificado e tecnológico. Nós vamos dizer que essa região, lá no Canadá, que é industrializada, ela fica mais ao sul, próximo ao território dos Estados Unidos. E a gente vê também que, além da indústria, eles sobrevivem da produção do leite
e também da policultura, ou seja, produção de vários produtos como cereais. Tudo isso na região sul, porque a região norte lá do Canadá é uma região que ela é muito fria, então ela não é adequada nem para as fábricas e nem adequada também para o plantio. E a gente vê aqui, além de ter essa questão, a gente vê aqui que eu detalhei, né? É a agropecuária, o que é que eles produzem lá nos Estados Unidos em relação à agricultura e à pecuária. E a gente vê aqui, por exemplo, na América Latina, pessoal. A gente vê que os dois países, eles têm como base econômica o quê? Principalmente a indústria. Mas e os países aqui da América Latina? O que é que eles vão produzirem? Qual é a fonte de riqueza? Da onde é que eles vão retirarem o sustento? A gente vê que lá no norte da América, né, na América do Norte, eles sobrevivem principalmente da indústria. Mas aqui na América Latina, a indústria ela demorou para acontecer. Ela tem 70 anos que ela realmente avançou depois que teve uma Segunda Guerra Mundial. Isso é recente comparado aos Estados Unidos ou comparado a qualquer outro país da Europa. Vamos dizer também que alguns países aqui da América Latina, eles sobrevivem da indústria, mas a maior parte da economia aqui da América Latina, ela vem da agricultura e ela também vem da pecuária. Então a gente vai dizer que o setor secundário, que é a indústria, e o setor do comércio, ele vem se destacando em alguns países aqui do continente americano, mas a agricultura, ela ainda hoje tem uma grande importância. Ou seja, pessoal, eu posso dizer que alguns países aqui da América, eles são industrializados, que eles têm fábricas, eles têm indústrias, mas muitos ainda hoje dependem da agricultura e dependem também da pecuária, que é a criação de animais. Ok? Até aí. Dá para todo mundo entender? Sim. Sim. Dá para entender, né? Só é você saber diferenciar. Estados Unidos e Canadá são aquele país máximo, né? Que tem a agricultura, tem a pecuária, mas sobrevive de quê? Da indústria que dá mais dinheiro, né? E os países da América Latina, que somos nós, alguns são industrializados, né? Tem fábricas, mas a maioria depende da agricultura. Ou seja, não tem uma economia tão legal, tão positiva assim. Bem fácil, não é? Olha aqui, pessoal. A gente vai então dizer que nós temos aqui na América Latina, nós vamos ter o México. Nós vamos dizer que o México ele sobrevive principalmente do setor terciário. O que é o setor terciário? Nós vamos dizer que a economia de um país ele é dividido em três setores. Setor primário, que é baseado na agricultura e na pecuária. Setor e no extrativismo, né, na retirada de madeira e de peixe da natureza. Nós temos o setor secundário, que é baseado na indústria, e temos também o setor terciário, que é baseado no comércio, né? Vai ser baseado no comércio. E a gente vê o setor então da economia, o México ele vai se destacar em que parte da economia? A gente vê que ele vai se destacar no comércio e na prestação de serviço, ou seja, a base econômica do México é baseada no setor terciário. A gente vê que ele sobrevive principalmente da visitação de turistas que vão ao México visitar aonde é que viviam os astecas, ou seja, dos pontos turísticos que existem lá no território do México, que realmente é um lugar encantador, não é? E a gente vê então que o México tem uma economia baseada no comércio e na prestação de serviços, ok? Claro que a gente vê também que eles também sobrevivem de quê? Da indústria. A gente vê que eles sobrevivem do comércio, principalmente. Depois eles têm uma base econômica na indústria. E a gente vê que a menor parte da economia deles vem da agricultura e da pecuária. Então a gente vê que a principal fonte de riqueza do México vem do comércio. Vocês poderiam fazer até uma anotaçãozinha do lado, né? Do lado no livro mesmo, nessa parte aqui. Vocês poderiam colocar de lápis bem fraquinho, né? Colocava assim, economia
baseada no comércio, na indústria e pouco depende da agricultura e da pecuária. Só isso. Querem anotar? Ô, Aldi, o senhor vai mandar isso no grupo, aquele lá dos países que o senhor falou? Eu não anotei, não. Aquele. Eu vou mandar a foto, porque aquele slide ele é da internet. Viu? Porque eu tentei baixar o de vocês, mas eu acho que com o tempo ele corrompeu. Aí não abriu mais o computador. Mas esse foi o que fiz, né? Com a parte do livro de vocês, tudo resumidozinho. Mas tudo está sendo gravado, viu, Samara? Eu estou gravando a aula para colocar no Tá bom. grupo, para que sirva depois para revisão. Mas eu coloco sim, viu? Pronto. Então essa parte do México, ele sobrevive principalmente de quê? Do comércio, da indústria e pouco depende da agricultura e da pecuária, certo? Principalmente por fatores climáticos e do relevo, que não favorece muito lá. Na América Central, em Cuba, Guatemala, no Haiti, na região do Caribe, a gente vai dizer que as atividades comerciais e também de serviços também apresentam uma boa participação da economia daqueles países. Nós vamos dizer em relação à agricultura, essa região ela vai ser marcada principalmente pela desigualdade, porque poucas pessoas têm terras, né? E a gente vê que lá eles sobrevivem, produzem muita cana-de-açúcar, o cacau, o café e a banana. A gente vai dizer que na América Central, além de sobreviver do comércio, da agricultura, eles também sobrevivem da extração mineral, ou seja, eles retiram a bauxita, o níquel, o petróleo, o zinco, o chumbo, e a gente vê também lá nessa região da América Central, por exemplo, em Cuba, eles sobrevivem então de quê? Do comércio, sobrevive da agricultura e da mineração, mas a indústria ela é muito fraca nesses países da América Central de forma geral, certo? A gente vai dizer que Cuba, Belize, Honduras, El Salvador, a região então da Jamaica, são regiões o quê? São regiões que elas não vão se destacarem na questão industrial. A gente vê que eles não conseguem se destacar. A gente vê que a única coisa realmente que eles se destacam vai ser na produção de alimentos, de roupas e calçados, ok? Mas o resto a gente vê que a indústria ela é muito fraca, tá? E aqui na América do Sul, quais são os países que vão se destacarem nessa questão da economia? Vejam, aqui na América do Sul, um dos países que mais estão se destacando vai ser então a região, o país do Chile. O Chile ele é um dos países mais desenvolvidos da América Latina, com indicadores sociais, e a gente vê que a agricultura é mais desenvolvida, é a mais desenvolvida, né, produzindo a uva, que é para produzir o vinho, e a gente vê também que ele sobrevive da retirada de minérios do solo, de metais, e a gente vê que ele é considerado um dos países mais industrializados do continente americano. Então a gente pode dizer que um dos países que hoje estão mais se destacando na economia da América Latina é o Chile. O Chile é um dos países mais desenvolvidos aqui da América. A gente vai dizer que ele sobrevive da agricultura, ele também sobrevive da extração de minérios do solo, mas ele também é um país que ele é industrializado. E a gente vai dizer, né, que esse país então realmente ele vem se destacando cada vez mais. Em outros países aqui da América do Sul, como a Bolívia, o Peru, o Equador, a Venezuela e a Colômbia, sobrevive principalmente da agricultura, com produção do café e do algodão. A Bolívia é um país o quê? Que exporta gás, é o gás natural, para o Brasil, por meio do gasoduto Brasil-Bolívia, tá? Então, só é vocês se lembrarem. O Chile é um país que se destaca porque é um dos países mais industrializados da América. Vamos dizer que os outros países, como Bolívia, Peru, o Equador, Venezuela e a Colômbia,
sobrevivem então principalmente da agricultura. Vamos dizer também que a Bolívia, ela é caracterizada hoje com a economia baseada no gás natural, não é? E a gente vê que é dessa forma que a gente tem esses países que estão aqui. E a região da Guiana? A região das Guianas, como Guiana, Guiana Francesa e Suriname, tem na agricultura a principal economia. É onde que eles produzem bastante café, cacau e a cana-de-açúcar. Então a gente vê a região do Peru, a região então do Equador, a região da Venezuela, da Colômbia, são países que sobrevivem da agricultura. A região da Guiana, região também que depende da agricultura. Vamos dizer que o Chile sobrevive hoje da agricultura, mas principalmente da indústria. E a gente vê agora está faltando qual? Está faltando o Brasil. O Brasil, não é? Ele tem significativa influência na América do Sul. Nós vamos dizer que a principal atividade econômica nossa, ela vem principalmente da onde? Ela vem da extração de minérios, né, principalmente do ferro, bauxita, do petróleo, né, que se destaca, assim como também da questão industrial, que hoje a gente vê que nós temos várias indústrias propriamente do Brasil, seja a indústria têxtil, né, produção de tecidos, farmacêutica, aeronáutica, siderúrgica, automobilística e a indústria química. E a gente vê que a agricultura que nós temos aqui é uma agricultura que ela é mais moderna, que é o agronegócio, que vai se destacar tanto na produção de alimento e também de biocombustíveis. E apesar da agricultura ela ter pouca participação na nossa economia, a gente vê que o Brasil acaba se destacando na produção do café, na cana-de-açúcar e também na laranja mundial. A gente vê que esses são os 3 produtos agrícolas que a gente mais vende aqui no continente americano, de uma forma realmente maior e mais significativa, sem dúvida. Ok? As exportações e importações dos países da América Anglo-Saxônica e da América Latina se apresentam de forma diferenciada, pois estão relacionadas à forma como cada país foi colonizado. Os principais produtos exportados por esse país estão relacionados aos commodities, isto é, são produtos básicos de matérias-primas como o fumo, grão, soja, farinha de soja, o açúcar, o milho e proteína animal. Então a gente vê, segundo o relatório da Comissão para a América Latina e o Caribe, essa região está apresentando sinais de recuperação, principalmente em relação à exportação. Essa melhoria ela vem influenciando vários fatores, tanto internos quanto externos. Segundo estimativas, as vendas para a China e o restante da Ásia estão impulsionando essa recuperação, além da venda de produtos entre outros países dessa região e para os Estados Unidos. Então a gente vê que alguns países da América Latina hoje estão se destacando mais na questão de exportar, de vender produtos para outros países, seja ele a China, seja outros países da Ásia ou até mesmo para os Estados Unidos. Então, pessoal, a gente vê então que é assim que está organizada a economia da América Latina. Nós vamos dizer que o Peru, que a Colômbia, que a Bolívia, que o Equador são países que têm uma economia baseada na agricultura. A região das Guianas também baseada na agricultura, principalmente no café e também na produção do cacau. Vamos ter a região do Chile, que é um dos países, é o país mais rico da América Andina. A gente vê também um dos países mais industrializados aqui da América. Vamos dizer que o Brasil ele tem uma economia baseada na extração de minérios e uma economia baseada também na indústria, certo? Então é assim que a gente vai diferenciar a economia de cada país aqui do continente americano, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Não, Elvis. Certeza. Não. Então só faltaram 8 páginas para a gente terminar na semana que vem.
A semana que vem eu faço uma atividade bem semelhante com a nossa avaliação, para vocês estudarem por ela e já se prepararem para a nossa avaliação, tá? Hoje vocês vão fazer uma atividade do livro, da página 249 a 250, tá? Vocês fazem até 5 horas, que 5 horas eu coloco a resposta, tá? Se eu esquecer, alguém me lembre, porque também eu vou estar uma reunião de 4 horas na Florência. A gente vai decidir como é que vai ser a volta segunda-feira já, de vocês, à escola. Ninguém ficou com dúvida, gente? Não. Deixa eu ver se faltaram muita gente, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Bia, Davi. Deixa eu ver aqui. Ok. Giovana faltou, foi também? Não, Giovana tá aqui. Pronto, pessoal. Então ninguém ficou com nenhuma dúvida, não. Se ficarem, pode perguntar. A gente tem tempo ainda. Não, Giovana, eu vi sua irmã. Eu vi sua irmã, falei com sua irmã. Com Virgínia, mas eu não vi você. Foi nessa hora, foi? Oxe, após eu só vi ela. Só vi Virgínia na porta. Desculpa, Giovana. Eita, não foi falsidade, não. Pessoal, então eu vou colocar a atividade. Vocês têm até então 2h40 para fazer. Aliás, como vocês só vão responder aí, então 40 minutos é o suficiente. E 2h40 eu já coloco a resposta para vocês corrigirem. E analisar o que vocês erraram e o que vocês realmente não conseguiram assimilar da aula. Tá certo? Então 2h40 vocês ainda têm 40 minutos para fazerem. E daqui a pouco eu coloco então a resposta para vocês corrigirem. Fica melhor assim, né? Porque se deixarem muito tempo, aí acaba todo mundo se distraindo, né? E acaba ninguém fazendo nada, né? Ou pelo menos é claro que a maioria sempre manda daqueles que participam, não é? Isso realmente vocês participam. Mas por via das dúvidas, então eu vou fazer isso. Tem até 2h40 para responder no livro, me mandar a foto, eu confirmar a presença de vocês e também mandar a correção da atividade. Fica melhor. Repete a página, por favor, Elvis. 249 a 250. Obrigada. Se tiver alguma de pesquisa, aí vocês não fazem, tá? Mas por aqui não tem, não. A primeira só é de verdadeiro e falso, tá? Livro 2, né? Livro 2. Já no finalzinho, graças a Deus. Agora o de história parece que a gente travou. Não sai mais não, do livro 1. Embora a gente já viu parte do livro 2. Que eu não segui o conteúdo do livro de vocês. Certo? Mas a gente já viu parte 1, parte 2, enfim. Pronto, pessoal. Então, tchau. Bom final de semana para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou mandar a foto sim. Tchau,